Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje eu vou estudar com vocês a lição de número 10 do livro Cartas e Crônicas, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Engraçado porque eu abri esse livro ao acaso e caiu na lição 10, que tem como título Amor e Auxílio, e eu achei assim tão pertinente essa lição, principalmente considerando as dificuldades que os pais estão passando com os filhos na atualidade. Filhos rebeldes, filhos que não querem seguir as orientações dos pais, não quero generalizar, mas eu particularmente conheço muitas famílias que estão enfrentando problemas assim dramáticos, né? Tendo procurado dar o melhor de si para os filhos e quando eles se tornam adultos, eles saem pelo mundo batendo a cabeça. E o que a doutrina espírita nos diz a respeito disso? Porque muitas vezes a gente tem a tendência de querer regular a vida dos nossos filhos sempre. E a doutrina fala que todos nós temos livre-arbítrio. É natural e é importante e é louvável que os pais, enquanto os filhos são pequenos, eles respeitem o livre-arbítrio proporcional à responsabilidade desses filhos. Mas tem coisas que eles já podem escolher. Então, o que eles já podem escolher, que escolham. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma netinha de 3 anos. Ela quer escolher a roupinha que ela vai usar. Pode, mas às vezes não pode. Por exemplo, se ela quer sair, né, sem agasalho num dia frio, não pode e pronto. Por quê? Porque provavelmente ela vai ficar doente e os pais depois vão ter que levar ao médico, passar a noite em claro, em função da teimosia dela. Então, nós sempre temos que ter o bom senso para saber o que nós podemos liberar e o que nós não podemos liberar, não devemos liberar, pelo bem deles e pelo nosso bem. Isso sem contar com as despesas que se envolvem, né? É remédio, é médico, é noite em claro e etc. Mas vamos voltar lá ao início do vídeo, quando eu falava dos filhos, que muitas vezes a gente sofre tanto por amor. E a ver um filho batendo cabeça e a gente enxergando que o que eles querem não vai dar bom, né? E o que fazer? A doutrina espírita então fala que todos nós temos livre-arbítrio. Quando pequenos, nosso livre-arbítrio é reduzido. Depois que eles crescem, a gente deve aprender a se educar, porque esse é um processo educativo também dos pais. Os pais saberem respeitar as escolhas dos filhos. Ah, mas eu sei o que é melhor para eles. Não, a gente não sabe. Ou se a gente sabe, mas devemos respeitar o que eles acham que é melhor para eles. Porque não adianta, simplesmente não adianta. Então veja, essa lição número 10 do livro Cartas e Crônicas conta exatamente a história do Mardônio Tércio, que ele era um homem de posses, que viveu lá no início do cristianismo, era um patrício, né? Então uma pessoa bem posta na vida, e ele tinha um filho chamado Marcos Lício. O Mardônio era um homem, ele logo se converteu ao cristianismo, era um homem muito sensível, era um homem voltado para a caridade, procurava ajudar todo mundo, era tranquilo, era uma pessoa boníssima. O Marcos, que era o filho dele, era exatamente o oposto. Era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que não aceitava as orientações do pai, e o pai sofria muito com isso. Muito bem. Faz parte da lei de Deus, todos nós, um dia nós desencarnamos. E o Mardônio desencarna e o Marcos também. Sendo que
Deixa eu só checar aqui, é Mardônio mesmo, né? É Mardônio, Mardônio Tércio. O Mardônio, quando desencarna, ele está numa situação muito boa, pelas ações positivas dele. E ele se dá conta de que o filho, Marcos, ele está numa situação péssima. E ele sofre muito ao ver o filho naquela situação tão trágica, não só a situação moral, como também o local onde ele foi puxado, né? Porque isso é uma coisa importante que a gente entenda. Nós não somos mandados, nós somos levados pela nossa sintonia. Então aqui diz o seguinte, que o Marcos, ele foi para um antro escuro das zonas inferiores, onde experimentava terríveis humilhações no orgulho ferido, conquanto a feita revolta e a perversão, qual se trouxesse a consciência revestida em grossa carapaça de insensibilidade. Então, olha só, ele vai para esse lugar com orgulho ferido. Por quê? Ele era filho de um patrício e ele achava que ele estava isento de qualquer punição. Mas, no entanto, ele vai para um lugar horrível. A punição dele é devida à consciência pesada. O pai, que já estava convertido em apóstolo da abnegação, ele visitava o filho com frequência e via o filho naquela situação e queria ajudar esse filho. E de tanto que ele pedia, a espiritualidade permitiu que ele então tirasse o filho daquele antro. Então, ele pede, ele ora, ele aplica passes magnéticos nesse filho e consegue tirar o filho dali. Só que, o que acontece? Ele tira o filho, tira. Mas quando esse filho acorda, ele acorda com o mesmo sentimento de revolta e xingando, não aceitando ser ajudado. E aí a espiritualidade se aproxima do Mardônio e fala com ele assim: viu, meu amigo, você acabou compreendendo que nem Deus violenta filho algum em nome do bem. Por isso, e aí o Mardônio então reconduz o filho, Marcos, para o mesmo local de onde ele havia tirado. No entanto, ele não perde a ternura pelo filho. Ele continua orando por esse filho, ciente de que, através da prece do amor, um dia esse filho, de tanto sofrer, acabaria acordando para outra realidade da vida. E aí, o Jonaquim, que é o mentor do Mardônio, ele fala assim, termina a lição assim: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência do auxílio da lei. A renovação conseguida por 92 anos, que foi o período que o Mardônio fica visitando esse filho na tentativa de convertê-lo, né, ao bem. 92 anos de devotamento, talvez custasse, sem esse devotamento, custasse 92 séculos. E aí termina dizendo, o amor para auxiliar aprende a respeitar. Olha que bonito, né? E é o que acontece com a gente. Nós precisamos respeitar o livre-arbítrio dos nossos filhos. Continuar orando por eles, pedindo, auxiliando, porque a gente não vai deixar de aconselhar, mas se eles querem bater cabeça, que batam, né? Isso não quer dizer que a gente deixe de amar, mas quer dizer que a gente está respeitando o livre-arbítrio deles. Tá certo? Se gostaram desse conteúdo, dê o joinha, compartilhem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.